Olha, quando a gente falava que o Bolsonaro era fascista, infelizmente a gente estava errado. Ele não é fascista não, ele é nazista, coisa bem pior. Nesse vídeo eu vou provar que o Bolsonaro é nazista e é muito importante a gente lembrar que o Bolsonaro é nazista porque a apologia ao nazismo é crime. Então a gente vai falar de crimes do Bolsonaro que quando o Bolsonaro sair da presidência, eu e você, nós vamos ter que lutar para que também sejam investigados. Então além de todo o rol de crime que o Bolsonaro cometeu, de crimes, né? Tem o crime de apologia ao nazismo. O Bolsonaro, essa semana, ele recebeu uma deputada alemã que ela é líder do partido de extrema-direita, um partido neonazista lá na Alemanha. Essa deputada, ela é a neta do ministro das Finanças do Hitler. O ministro das Finanças, muita gente não sabe, simplesmente pensa, era o Paulo Guedes do Hitler. Não, pior, ele foi quem teve a ideia de confiscar todos os bens dos judeus, dos poloneses, enfim, das pessoas dos países que a Alemanha nazista invadiu, para quê? Mandava essas pessoas para trabalho escravo, a ideia era do Hitler, mas também dele, ele organizava tudo. Mandava para trabalho escravo, confiscava os bens dessas pessoas e os utilizava para o nazismo. O exército nazista utilizava esses bens. Então, era um ministro importante do Hitler. A neta dele, que compartilha com as ideias do avô e do nazismo, ela foi recebida pelo Bolsonaro. Eu te digo, você acha que qualquer um deputado europeu consegue ser recebido pelo presidente da República do Brasil? Não, a não ser que tenha ligações. Mais do que isso, o Bolsonaro tem ligação com neonazistas, foi descoberto, desde 2004. 2004 o Bolsonaro já mandava carta para grupos neonazistas. E ontem o Intercept publicou a prova disso. Eu vou mostrar aqui, vou até ler uma carta que o Bolsonaro mandou para grupos neonazistas em 2004. Isso é apologia ao nazismo, isso tem que ser investigado. O Bolsonaro ainda era deputado e ele jamais poderia estar fazendo apologia ao nazismo. Mais do que isso, durante o governo dele, teve apologia ao nazismo em vários momentos. Antes de eu falar disso tudo aqui, ó, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Você sabe que é nazista? Você sabe que é um desgoverno ditatorial, um desgoverno assassino? Então inscreva-se no canal e curta o vídeo. Olha, vamos falar sobre o nazismo do Bolsonaro. Primeiro eu vou mostrar a foto do Bolsonaro com a deputada. Para quem não viu, acredito que todo mundo deve ter visto. Essa aqui é a deputada nazista. Essa é uma pessoa nazista, tá? E esse aqui é o Jair Bolsonaro, os dois aqui lado a lado, eu vou mostrar aqui a foto completinha. Tá aqui o Bolsonaro, a deputada nazista, e um outro nazista aqui da Alemanha. Para você ter ideia, quando essa deputada vai lá na Alemanha, é assim que ela é tratada, ó, quando ela sai em público, lá na Alemanha. Aqui no Brasil, ela é recebida pelo presidente da República. Você pode ter certeza absoluta que a Angela Merkel, a chanceler lá da Alemanha, ela jamais receberia uma pessoa nazista, jamais. Aí tem alguns outros indícios. Toda manifestação para o Bolsonaro tem uns babacas com essa bandeira aqui. Para quem não sabe, essa bandeira foi usada nas manifestações da Ucrânia, inclusive essa aqui tá com as cores da Ucrânia, é uma bandeira de grupos neonazistas. Teve lá uma revolução, sempre patrocinada pelos Estados Unidos, lá na Ucrânia, que tirou o governo que era pró-russo que tinha no país, 2014, 2015, e vários grupos neonazistas tomaram o poder lá. São realmente neonazistas, e eu fui para a Ucrânia várias vezes, eu posso te falar, são neonazistas, gente assim, inclusive muitos são skinheads, alguns não, que lá na Europa Oriental nem todo neonazista é skinhead, mas são todos eles têm a ideologia nazista, eles acham que todo mundo que não é branco igual eles, eu vou te falar, se você tiver a aparência igual a minha, você não é branco para eles, você é latino. Se você tiver a aparência um pouquinho mais escura que a minha, aí ó, você é direto, nem campo de concentração você serve, porque eles já matam direto. É assim, essa é a ideologia deles. Inclusive, há alguns anos, eu lembro que teve um grupo neonazista de Florianópolis que mandou carta lá para os neonazistas da Alemanha, falando, ó, a gente quer se unir a vocês. A resposta que eles receberam é, não, a gente não se une ao seu tipo de gente aí, ralé. Porque é exatamente assim que eles veem qualquer tipo de brasileiro, porque mesmo se o cara, mas eu sou loiro de olho azul, mas você não é puro porque você nasceu no Brasil. É assim que eles tratam. O Bolsonaro também, ó, aqui, há alguns anos antes de ser presidente, ele tirou foto com o sósia do Hitler e inclusive elogiou o rapaz e tudo mais. Quando foi confrontado com isso antes da eleição, Bolsonaro falou, eu tiro foto com qualquer um, eu não sabia, mas ele sabia sim. Tem também numa live, há pouco tempo atrás, Bolsonaro estava bebendo leite. Para quem não sabe, esse tipo de coisa, beber leite, por exemplo, isso é chamado em inglês, eles usam uma expressão que é como se fosse, você sabe aqueles apitos que você usa para chamar alguns determinados tipos de pássaro, ou para chamar cães ou lobos? É um apito que o ouvido humano não consegue distinguir, mas o ouvido desses animais escuta. É essa a expressão que eles usam em inglês
para esse tipo de coisa. Por quê? Quando o Bolsonaro bebe leite numa live, eu vou assistir, você vai assistir, é uma pessoa bebendo leite. Mas o cara que é neonazista, não. Ele sabe que beber leite é um sinal de supremacia branca. O leite é branco e beber leite é um dos sinais dos neonazistas de supremacia branca. Então o Bolsonaro fez isso para chamar os neonazistas e falar, ó, eu estou com vocês. E mais outra bandeira aqui de grupos ligados ao nazismo em manifestações pró-Bolsonaro. Mas esse não é só o problema. O problema é o seguinte, encontraram carta do Bolsonaro, uma pesquisadora encontrou uma carta do Bolsonaro, tá aqui a carta, direto do site da Intercept Brasil, já eu vou ler. O Bolsonaro, em 2004, ele mandou carta para donos de sites neonazistas. Mais do que isso, na carta ele fala coisas como vocês são a razão do meu mandato. E aí fica claríssimo que o Bolsonaro tem ligações com grupos neonazistas, grupos de skinheads, inclusive de criminosos. Eu vou te mostrar aqui, para você não pensar, não são criminosos, são cidadãos de bem. Você deve estar lembrado dessa foto aqui, ó, se você... esse é de 2016, esse rapaz aqui é um nazista e ele estava enforcando um morador de rua, chamando ele de cracudo e tal. O morador de rua nem tinha histórico de drogas nem nada. E aí esse rapaz foi preso, tem até foto dele aqui, foto que a polícia divulgou. Ele fazia parte também de um outro grupo, se chamam fascistas, nazistas, tá aqui ó, a suástica, isso aqui é em Belo Horizonte, eles falavam, ó, Belo Horizonte é fascista, tudo mais. Eles cometiam vários crimes, ele está preso, esse rapaz, está preso, está enjaulado, que é o lugar de nazista. A polícia foi lá, investigou o rapaz, fez busca e apreensão na casa dele, entre outras coisas, sabe o que a polícia encontrou na casa desse nazista que agride pessoas? Quer dizer, uma pessoa criminosa. Sabe o que encontrou? Uma carta do Jair Bolsonaro. Uma carta do Bolsonaro nos pertences dele. Aí o Intercept tentou entrar em contato com o procurador para tentar uma cópia dessa carta. Só que o procurador talvez seja bolsominion e não respondeu ao Intercept. Então ele não quer que torne pública a carta que o Bolsonaro enviou para um nazista. Não um nazista que simplesmente o cara acha que o Hitler era bom, que realmente só tem a ideologia nazista, né? Que só branco tem que sobreviver, qualquer outro é feito para escravo ou coisa pior. Não só isso, que mulher tem que ganhar menos porque engravida, ou na verdade tem que ser escrava de homem, enfim, essa ideologia deles. Mais do que isso, ele além de pensar isso, ele ainda ia para a parte prática e cometia os crimes. E o Bolsonaro mandava carta para ele. A carta que o Bolsonaro mandou para esse criminoso, a gente não sabe, mas a carta que o Bolsonaro mandou para os grupos neonazistas, eu vou ler aqui para você. Ó, Bolsonaro, em 17 de dezembro de 2004, mandou carta para um site neonazista chamado Econac. Esse site não existe mais. A pesquisadora que descobriu isso, o trabalho dela era o seguinte, ela caçava sites neonazistas, aí ela imprimia esses sites, impressora mesmo, tudo, e aí mandava para o Ministério Público e para os servidores o conteúdo dos sites, não o conteúdo impresso, mas enfim os links dos sites, falava tirem do ar, são nazistas, e aí os sites saíam todos do ar. Então esses sites não estão mais no ar. Ela imprimia para ter uma parte física para provar, ó, esse site existiu no endereço tal, no dia tal. E aí, entre coisas que ela estava vendo nas folhas dela, ela encontrou essa carta do Jair Bolsonaro, que foi publicada apenas nesses sites. O Bolsonaro não publicou isso em lugar nenhum, só no site. Então, o deputado Jair Bolsonaro, dezembro de 2004. Prezado companheiro, ao término de mais um ano de trabalho, dirijo-me aos prezados internautas com o propósito de desejar-lhes felicidades por ocasião das datas festivas que se aproximam. Votos ostensivos aos familiares. Está bem pequeno aqui. Todo o retorno que tenho dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho. Vocês são a razão da existência do meu mandato. Em dezembro estou completando 16 anos de vida como parlamentar contra os 15 de efetivo serviço ao nosso glorioso Exército Brasileiro. Outros sim informam que, como última atividade do corrente ano, protocolei requerimento no sentido de realizar sessão solene em homenagem aos militares das Forças Armadas assassinados no Araguaia. Caso deferido, a sessão contará com a honrosa presença do coronel R/1 Lício Maciel, autor da prisão do guerrilheiro de festim José Genuíno. Atenciosamente, Jair Bolsonaro, deputado federal do PFL-RJ. PFL é o atual DEM, partido que na época era do Antônio Carlos Magalhães, um dos maiores ladrões da história, e hoje é do neto dele. Esse era o partido do Bolsonaro. Ele ficava sempre mudando entre o PPB, que era o partido do Maluf, e hoje o Progressistas, que é do Ciro Nogueira, e entre o PFL, que hoje é o DEM, e entre o PTB do Roberto Jefferson. Ele ficava mudando entre esses três partidos, mas a maioria do tempo o Bolsonaro estava no PPB, que é o partido que hoje é o PP do Ciro Nogueira. Tá,
Bolsonaro mandava carta para esses neonazistas e os incentivava, falava, vocês são a razão do meu mandato, estou adorando os comunicados de vocês. Enquanto isso, esses grupos neonazistas cresciam, sabe-se lá com qual dinheiro, e aí eles cometiam mais e mais crimes. E quem é um pouquinho mais velho, se você é uma pessoa jovem de uns 20 anos, você não vai se lembrar, mas se você tem mais de 30, 35, 40 e você acompanhava as notícias desde muitos anos atrás, você vai se lembrar que nos anos 2000 foi quando esses grupos nazistas começaram a crescer muito. Eles cometiam crimes, batiam em pessoa, agrediam morador de rua, queimavam morador de rua, eram sempre esses mesmos grupos. Agora você sabe quem é que estava por trás disso tudo. E esse maldito, esse assassino, que é um rapaz que é uma pessoa que está incentivando assassinatos desde lá atrás, se tornou presidente da República. Olha o que o Bolsonaro fala sobre o Hitler. O que aconteceu naquela época, esse é o plano de dominar o mundo e de impor a sua raça. Os vencedores em batalhas impõem as suas vontades. E o Hitler queria impor a sua vontade. Lógico, hoje em dia não admitiria. Naquela época era outra história. Tanto é que um homem apenas queria aquilo e todos aderiram, quase todos aderiram na Alemanha. Mas há algo de admirável no Hitler, professor. Profissionalmente, ele foi um grande estrategista. Quando você tem um general aqui no Brasil, em qualquer exército do mundo, aquele general tem que estar pronto para aniquilar outro país, destruir outro país, para defender o seu povo. Mas mesmo não o general. O genocídio foi outra história, tá certo? O genocídio é outra história. Sabendo da história da Segunda Guerra Mundial, você teria se alistado, se você fosse alemão, você teria se alistado ao exército nazista? Pode, sem problema nenhum. Tá bom. Eu tenho uma resposta muito boa para te dar, inclusive. Sabendo da história da Segunda Guerra Mundial, incluindo toda a morte nos campos de concentração, o Holocausto, aqueles 6 milhões de judeus assassinados, você teria se alistado como militar se fosse da Alemanha naquele contexto? Olha, o meu bisavô foi soldado de Hitler. Ele perdeu um braço, inclusive, na guerra, né? Seu bisavô! Qual o problema? A minha família são de alemães e italianos. Até quando converso com afrodescendentes, né? Quando discuto a questão de cota, sou radicalmente contra qualquer tipo de cota. Tá aqui, ou seja, ele se alistaria no exército nazista. Diz aí palavras de Jair Bolsonaro. Vamos continuar indo pra cima desses nazistas que eles vão cair. Falou.